substituto. Quem será o substituto do Jorge Jesus, hein? Abrindo aqui o nosso debate no Expediente Futebol, Flávio Amêndola, com informações do Flamengo. Fala, Amêndola. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço a todos. A novela envolvendo o técnico Jorge Jesus já teve um fim triste para a torcida rubro-negra, mas agora a expectativa é que não se torne uma nova novela a escolha do Flamengo por um novo treinador. Isso porque a equipe tem pouco tempo até a retomada do Campeonato Brasileiro, que está marcada para o final de semana dos dias 8 e 9 de agosto, ou seja, o Flamengo tem cerca de 20 dias de treinamento e a expectativa é que a diretoria anuncie um novo nome ainda nesta próxima semana. Então, os diretores já estão trabalhando quanto a isso nos bastidores, inclusive o Marcos Braz fez uma postagem nas redes sociais com o passaporte brasileiro e também português. Fala-se muito do Marcos Silva, português, e também no Leonardo Jardim, outro português. O Marcos Silva recentemente trabalhou no Everton da Inglaterra, esteve na Premier League, e o Leonardo Jardim, o bom trabalho dele, alguns dos bons trabalhos dele no Mônaco, que levou a equipe francesa até a semifinal da Champions League, e também no Sport. Então esses dois são os mais cotados para esse momento. Ainda tem outros nomes também que são sugeridos e em alguns são descartados, mas outros vêm ganhando força, como por exemplo o Miguel Ángel, o espanhol que comanda a equipe do Independente Del Valle, mas nesse momento a diretoria trabalhando com nomes europeus, e o nome do Leonardo Jardim e também do Marco Silva são os mais fortes para substituir o Jorge Jesus. Essas são as novidades do Flamengo. Um abraço. O Calheiros congelou, hein, galera? Deu uma congelada. O Calheiros congelou. É verdade. Alguém tem que assumir o comando. Flávio Gomes, Eugênio Leal, José Eduardo Savoia. Alguém assume o comando aí do Expediente Futebol até o nosso bravo Calheiros descongelar e darmos sequência. Foi falar em rádio, a gente segura no improviso. Lembra, Eugênio, quando cai a linha? É o plantão que segura, né, Eugênio? Mas nem todo plantão segura tão bem quanto você está segurando aí, o meu amigo Rafael Marques. Só que o Calheiros já está voltando. Eu acho que o Calheiros ele acabou ficando um pouco congelado em função de todo o burburinho que está causando essa saída do Jorge Jesus do Flamengo. O Paulo Lima já falou que ele saiu de Aston Martin, chegou de Fusquinha, mas eu acho que tem um debate enorme pela frente sobre esse assunto e a gente aguarda. É uma metáfora, né, Eugênio? É uma metáfora, né? Isso é uma metáfora. Sei, é claro que é uma metáfora. É claro que é uma Até metáfora. Porque ele não chegou com aquela bola toda como saiu. E quando o Flavinho falou Aston Martin, eu é que li errado. O Flavinho tem toda a razão e o Luiz Antônio Melo escreveu certinho. Mas olha, a gente vai vendo daqui a pouquinho. Eu acho que é um bom tema, viu, Eugênio? Essa sacada do Luiz Antônio em relação. É interessante, porque abre um pouco esse horizonte da gente em relação ao que vive o futebol brasileiro e essa expectativa que se criou na permanência dele, né? E a saída dele que desagradou alguns, como o Savoia falou, o Luxemburgo já falou algumas coisas, outras pessoas estão assim reticentes para falar, e é uma coisa que vazou em Portugal, né, gente? Vazou em Portugal. Assim como ele anunciou antecipadamente que ficaria no Flamengo, a imprensa portuguesa deu que ele estava assinado por lá. Enfim, é um tema muito interessante para a gente abrir o leque, concordo, e acho que vale a pena, acho que o Calheiros já está de volta. Eu acho o seguinte, pela forma, pelo carinho que ele teve da torcida, da cidade, do Flamengo, o Flamengo deu todas as condições para ele. Eu achei aquele meio silêncio dele meio comprometedor, né? Ele não foi leal com o Flamengo. Pô, se ele está pensando em sair, eu acho que não custa nada você chegar e falar, ó, o Braz, o negócio é o seguinte, tem uma proposta quase irrecusável, estou te avisando, vocês jogaram limpo comigo, vou jogar limpo com você, não sei se vou, não sei se fico ainda, depende da proposta. Já estava tudo assinado nessa voia. Abre o jogo, pô, abre o jogo. Ele esperou a última hora para dizer que não, pô, isso que eu não gostei, não gostei. Mas olha só, a gente não está vivendo os bastidores para ter certeza disso, porque o que a gente tem do Marcos Braz, depois de tudo, é uma mensagem de confiança, de agradecimento do Flamengo como um todo em relação a ele. Sinceramente... Não vai passar recibo, meu. Não vai passar recibo, lógico. Mas olha só, essa situação não podia ser diferente, estava clara para todo mundo há muito tempo. O Flamengo estava tentando convencê-lo do contrário. Tanto que não tocava no assunto.
o Flamengo proibiu o assunto na sua TV oficial, nas entrevistas que seus dirigentes davam. Todo mundo sabia que havia uma negociação. E essa negociação chegou ao fim agora na sexta-feira. Terminada a negociação, ele convocou o Flamengo e falou, olha aqui, ó, fechei. Quando o Flamengo quis 3 anos de contrato, ele quis 1, estava evidente que o plano dele não era continuar no Flamengo. Entendeu? Então, todo mundo desde sabia. O início. Agora, desde o início. Eu duvido. Ele acabou de assinar o contrato. Que eu vejo aí, o Flamengo não estava acreditando na permanência dele. Eu duvido, sinceramente. A gente não está por dentro dos bastidores, tudo, mas eu duvido. Eu não achei legal. Respeito os outros argumentos, mas não achei legal. Esse silêncio aí não pegou legal, na minha opinião. O silêncio é péssimo agora, inclusive. Depois que ele já avisou que sai. Aí tem um ponto de vista diferente. Na minha obrigação, ele tinha que virar público, pessoalmente, responder perguntas dos jornalistas, não só da Flá TV, e explicar por que está indo embora do Flamengo. Ele tem esse dever moral. Ele não pode fazer a mala, pegar o avião e ir embora. Peraí, então, como é que é isso? Eugênio, mas sem dar satisfação para ninguém. Ele foi bem recebido pela torcida do Flamengo, pela cidade do Rio de Janeiro. Ele não deve só ao Flamengo, ele deve a todo mundo que acreditou nele. Então, exatamente, por isso que eu acho que ele tem que dar satisfação. Na hora de ir embora, tudo que a gente elogiou, para mim, eu acho que o que ele fez foi legal, mas não gostei da forma como ele foi embora. Bom, galera, são 6h23. Já o Calheiros volta aqui no comando do Expediente Futebol. A gente vai tocando aqui esse assunto que sempre é o mais importante, sempre é o mais palpitante, que é a saída do Jorge Jesus, então técnico do Flamengo, onde ficou durante 13 meses e conquistou vários títulos, vários troféus importantes. O principal deles é a Libertadores da América, também o Campeonato Brasileiro, e pelo visto o Calheiros está de volta aí, quando nós temos nesse momento na tela aqui do Fox Sports a informação sobre a vinda do Leonardo Jardim. É realmente o nome mais forte, né, Calheiros? É isso. Voltei aqui. Eu literalmente estou congelando porque nesse momento eu estou em Friburgo, né? E aqui a temperatura está caindo demais. Mas eu estava acompanhando vocês, não caiu o meu retorno de áudio, uma brincadeira aqui, não caiu o meu retorno de áudio. Estava ouvindo aqui, o Rafa rolou a bola aí para o Eugênio Leal, enfim, o pensamento do Eugênio com o debate aí com o Savoy. A gente tem esse detalhe para trazer, esse lustre para trazer, é uma reportagem do Daniel Bocato. Vamos colocar aí, site do Fox Sports, ilustrando, porque, gente, a novidade nessa reportagem é que, segundo aí o nosso site, uma pessoa ligada ao Flamengo já teria feito contato com o Leonardo Jardim, né, que no início do ano foi demitido do Mônaco. O Mônaco, de fato, né, não fez uma boa campanha até a paralisação do campeonato francês. E o Leonardo Jardim, nesse momento, seria o mais cotado, né? Nada confirmado ainda, mas seria um nome bem cotado como substituto do Jorge Jesus. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essas possibilidades. A gente falou também em Miguel Ángel Ramírez, do Independente Del Valle, só que o que eu tenho de informação, e o Mauro César publicou isso hoje também, na coluna dele no UOL, que a pouca idade do Miguel Ángel Ramírez que deixa muita gente em dúvida num conselho, um mini conselho, né, feito por pessoas ligadas aí ao Flamengo, entre eles o presidente Rodolfo Landim, o Papa, enfim, o próprio Marcos Braz, que a pouca idade está pesando para comandar um grupo tão experiente como esse do Flamengo. Flavinho, qual a tua visão, teu cenário aí que você está acompanhando com esses nomes na mesa? Uma coisa é certa, o Flamengo vai em busca de mais um estrangeiro. Bom, antes de mais nada, Calheiros, Rafa, que show. O que a gente deve a esse bichinho aqui, ó, o rádio é uma coisa que nada, né? Acho que nós não vamos viver o suficiente para agradecer o rádio, que é o que acho que nos dá tanta capacidade, às vezes, de improvisar e de... Claro. É que eu já não estou em rádio mais, infelizmente, mas é demais e a gente é muito grato a isso, o Savoy, o Paulo Lima, o Eugênio também, claro, todos nós calheiros que já trabalhamos ou já no passado ou no presente em rádio também. Mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa rapidinho, calheiros, sobre a saída do Jorge Jesus.
que eu tenho visto as reações das mais diversas, né? De indignação, de ódio, de raiva, de conformismo, enfim, de aceitação. O que eu acho é que, do ponto de vista do jornalista, né, do jornalismo, é muito chato o que está acontecendo hoje nos clubes, né, no Brasil. Não sei se isso se reproduz no mundo, mas o fato é que a gente ficou sem ter como perguntar ao Jorge Jesus uma porção de coisas, um monte de coisa que era importante a gente saber nesse momento. Sobretudo, o que aconteceu nesses quase 2 meses entre a assinatura do contrato, do novo contrato com o Flamengo, e a decisão de voltar a Portugal, que foi tão pesado assim, que foi tão importante assim. Eu tenho várias teses. Eu acho, por exemplo, que a situação do Brasil, do país Brasil, é uma coisa que pesou na decisão do Jorge Jesus. Ele teve, desse período aqui no Brasil, Calheiros e amigos, uma coisa muito importante, que eu acho que foi o que mais o encantou, que foi o carinho da torcida do Flamengo. Aquela coisa de ir a qualquer estádio no Brasil e ouvir o olê, 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 mister, ser acarinhado, ver o estádio cheio e tudo mais. Aí a gente pega e volta para esse momento agora em 2020, em que o cara entra no Maracanã vazio, que parece um túmulo, né? É uma coisa triste. E ele olha para aquilo e fala, putz, quanto tempo isso vai durar aqui no Brasil? Quanto tempo eu vou ser obrigado... Quer dizer, como é que eu vou viver neste país que está descontrolado, sem a coisa mais importante para ele, que estava sozinho aqui, que era a torcida, o calor da torcida. Eu acho que isso teve alguma influência. Eu perguntaria isso a ele, se teve alguma influência, né? Porque eu acho que não pode ter sido só dinheiro, só amizade com o presidente do Benfica. Eu acho que há outros fatores que às vezes a gente nem considera, porque a gente analisa o futebol só como futebol, às vezes, e que eu acho que devem ter influenciado muito, pesado muito nessa decisão do Jorge Jesus de rescindir o seu contrato e voltar a Portugal. Eu gostaria muito de conversar com ele sobre isso, ou de ouvir jornalistas conversando com ele sobre isso. E não nos foi dada essa possibilidade, infelizmente, pelo novo modelo, né, de divulgação de informações que os clubes estão adotando e os personagens também, os personagens que fazem parte dos clubes como técnicos e jogadores. Por fim, Calheiros, só para responder agora objetivamente a sua pergunta, o Flamengo vai buscar alguém fora. O Flamengo, pelo que eu estou entendendo, ele considera que treinadores brasileiros, ao menos aqueles que estão disponíveis, não estão à altura daquilo que o Flamengo precisa e quer. Talvez só o Renato Gaúcho, mas até onde eu sei, o Flamengo não está assediando ninguém, aqui no Brasil pelo menos, e vai buscar em Portugal alguém para substituir o Jorge Jesus. Vamos ver quem é que vai ser o nome. Leonardo Jardim, Marco Silva, Carlos Carvalhal foi falado também, hein, que chegou no início do ano a negociar com o Red Bull Bragantino, mas acabou se acertando com um clube na Inglaterra, atualmente é o técnico do Rio Ave, que hoje empatou com o Santa Clara, né? 2-2, faz boa campanha. Né? O Rio Ave no Campeonato Português hoje está na 5ª colocação com 52 pontos na faixa de classificação para a próxima Liga Europa. E como eu disse aqui, o Miguel Ángel Ramírez, do Independente Del Valle, chegou a ser uma cogitação também. Um nome falado, repito, nessa reunião do Conselhinho, que é como é chamado esse grupo de dirigentes do Flamengo, que tocam mais essa parte do futebol. Mas a discussão estava boa, Savoia, Eugênio, Paulo Lima. Vocês acham então que o Paulo Lima hoje trouxe essa metáfora, né, do escritor Luiz Antônio Melo, de que o Jorge Jesus chega de ônibus ao Brasil e sai num carro luxuoso. E Eugênio e Savoia tendem a não concordar. Vamos retomar aqui a discussão. Savoia, você trouxe no seu destaque. Você acha que deveria, então, o Jorge Jesus ter pesado outras situações? Faltou um pouquinho mais de retribuir ao Flamengo? É assim que você pensa, Savoia? Eu acho sim, na medida em que ele tenta levar jogadores do Flamengo para o Benfica, comissão técnica, o doutor Tanuri, cara, ele já está dando um prejuízo técnico para o Flamengo, porque o Flamengo apostou tudo na reforma de contrato do treinador, do Jesus, no estilo do Jesus, e tinha tudo para dar certo também em 2020, aquilo que deu certo em 2019. O Flamengo ofereceu 3 anos de contrato para ele não aceitou, que só 1. Então ele veio para o Flamengo já pensando em voltar, né?
E outra coisa, não custava nada você chegar e ser um cara claro, olha, estou no Flamengo, estou conversando com o Benfica, tem grandes possibilidades, primeiro para a direção, o Eugênio acha que isso pode ter acontecido, eu não acredito, pelo que ouvi dos dirigentes, não acredito, porque eles estavam crentes que ele iria ficar e ele não ficou. E agora, e a torcida, cara, que cantou, o Flavinho lembrou bem, um coro para o Jesus, Maracanã lotado, não acho que tenha sido o estádio vazio, não acho. Ele chegou querendo voltar, chegou, se valorizou no Flamengo, foi campeão brasileiro, Libertadores, Supercopa e voltou para a Europa. Ele, na verdade, ele achava que, usando o Flamengo, ele ia ter proposta dos 4 grandes, lá estava em contrato. Ele usou o Flamengo. Então ele tem que agradecer ao Flamengo, sim, senhor, cara. Ou pelo menos ser mais honesto com o Flamengo e com a torcida do Flamengo, que aplaudiu o cara de pé. Tudo bem, ele mereceu, não estou discutindo isso. Mas tem que ter educação até na hora de ir embora. Eu penso dessa forma. Mas, o Savoia, vamos lá. Para tentar entender a cabeça do Jorge Jesus. Primeiro que eu vou bater na tecla que eu falei agora há pouco. Ele não tem o direito de ir embora sem conceder uma entrevista coletiva em que explique os motivos da saída dele do Flamengo. Senão ele vai estar fugindo. Ele não fez isso. Ele não tem falado há algum tempo. Mas ele não foi embora ainda. Senão, para mim, ele vai estar fugindo. Vou chamá-lo de fujão. Jorge Jesus fez um trabalho de excelência no Flamengo. Excelência. O time dele sobrou na turma no futebol brasileiro. Conquistou todos os títulos praticamente que disputou. O trabalho é incontestável, muito acima de qualquer outro técnico em atividade no Brasil nos últimos anos. Isso é indiscutível. O trabalho dele foi maravilhoso. Agora, vamos tentar entender. O futebol, não só o futebol, né? A vida, né? Tem momentos em que as pessoas não têm lá muitos escrúpulos. Isso é de um lado e de outro, tá? Porque quantos clubes não mandam técnicos embora, à torto e à direito? Vamos lá. Vamos voltar à chegada do Jorge Jesus no Flamengo. O Flamengo tinha um técnico, era o Abel Braga. Ele estava empregado. Quem sai do Flamengo é o Abel. O Flamengo não manda o Abel embora. Ele pede demissão porque recebe a informação de Portugal que o Flamengo estava negociando com o Jorge Jesus. Então, os dois aí, nenhum deles é santo. Nem o Flamengo, que negociava com o Jorge Jesus, o que se confirmou 2 dias depois do Abel pedir demissão, e o Jorge Jesus, que negociava com o Flamengo, que tinha técnico. Mas o Jorge Jesus foi colocado no mercado do futebol brasileiro pelos seus empresários, e isso é comum, quando você lança o nome. O Vasco tem interesse. O Atlético Mineiro tem interesse. Nessa época, em que Vasco e Atlético tinham interesse, há uma entrevista do Jorge Jesus dizendo: pode ser que eu não vá nem para um nem para outro, que vá para um lugar que ninguém espera. Isso foi um bom tempo antes dele ir para o Flamengo. Ou seja, a gente pode interpretar que ele já estivesse esperando para chegar no Flamengo, já estivesse em contato com o Flamengo há muito tempo. E aí, escrúpulo, não tem na chegada, não tem na saída. Entendeu? Eu vou embora. É profissional. Profissionalismo. Você está me dando razão, pô. Você está me dando razão. Ele não foi legal na hora de sair. Eugênio. E nem de chegar. E você está acrescentando, e nem na hora de chegar. Pessoal, olha só. Nos últimos 14 dias, eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.